uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois é em relação ao PIB, né? Vários economistas têm projetado aí um crescimento do PIB acima de 5%, né? Muito disso também baseado nessa demanda de commodities, até que a Zena estava falando um pouquinho. Queria saber como que vocês estão vendo aí essas projeções aí do PIB. Você acha que a forma que o Brasil está passando por esse período, realmente a gente pode ter um pouco ali mais de otimismo com esse PIB? Como que vocês estão vendo? Vamos começar com o Marcos agora. Tá bom. Bom, eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado com os números de curto prazo, né? Sobe um pouco mais, sai um pouco melhor, sai um pouco pior. O PIB vem um pouco melhor, a inflação também tem o mais alto, né? E a gente perde um pouco a perspectiva de longo prazo, que é o que interessa, né? Vamos lembrar que na crise de 2008, 2009, esse é um ponto que Zena tem feito algumas vezes, né? O Brasil aparentemente saiu muito bem da crise, né? Teve um desempenho ótimo, né, em 2010, né? E depois foi uma década de atraso, né? Se você não constrói os fundamentos do crescimento, e crescimento é algo de longo prazo, que vem pelas condições de oferta, né, pela capacidade de investimento, de ganho de produtividade, de melhor qualificação das pessoas, né, você termina nesse jogo velho no Brasil e triste, né, de um país que cresce pouco, né? A gente tem que cuidar dos fundamentos. E os fundamentos hoje tem pelo menos 4 componentes. Tem 4 componentes que são talvez as mais importantes. É um Estado grande, mas pouco eficaz em cuidar das pessoas, né? Apesar de gastarmos muito, cuidamos mal da educação, cuidamos mal do saneamento, cuidamos mal da política pública. Olha o que está acontecendo com a energia. Qual será o impacto dessa difícil oferta de energia, que é resultado de muitos anos de medidas atabalhoadas no setor. Então é um Estado que gasta mal, né? Não é uma discussão de Estado maior ou menor, mas o que a gente quer é um Estado que cuide da vida das pessoas, e o nosso Estado, infelizmente, faz isso pior do que os demais países emergentes. O segundo é um país fechado ao comércio exterior. As novas tecnologias que aparecem lá fora chegam com mais dificuldades no Brasil, né? A vacina foi só um exemplo mais dramático de algo que acontece com muito mais lentidão em outros setores, como de bens de capital, as máquinas que permitem ao país produzir e gerar renda, né? Um terceiro fator é a questão tributária. O Brasil tem um sistema tributário absolutamente disfuncional, e eu não estou discutindo aqui se tributa mais a renda ou menos a renda. A maneira como nós tributamos sobre o consumo, ela destoa do resto do mundo e ela atrapalha investimento. Nós escolhemos tecnologias ruins e investimos em setores ineficientes, né, simplesmente porque pagamos menos imposto. Então o sistema tributário disfuncional leva a esse baixo crescimento da produtividade. E por fim, né, essa inacreditável insegurança jurídica que afeta o país. Dá para investir em infraestrutura, mas o contrato vai ser vai ter uma liminar para retirar o contrato daqui a 3 anos? O novo governo vai respeitar as regras do jogo? Como é que se investe num país com essa insegurança jurídica? Esse é um tema importante. Eu acho que esses seriam os 4 principais temas para a gente cuidar, para se de fato a gente quiser parar de discutir o número da semana passada ou a inflação do mês que vem e passar a discutir como é que faz esse país crescer com a inclusão social. Zena, fica à vontade aí para complementar a sua opinião em relação a isso. Não, acho que o Marcos colocou muito bem, né? Eu acrescentaria só o seguinte: o Brasil é um país que tem uma parcela importante da população que tem ali o que a gente chama de um consumo reprimido muito forte, né? E que, obviamente, sente as dores dessa pandemia. Você fazer políticas que permitam o aumento do consumo dessa camada, claro que isso gera uma volta rápida da economia. Essas políticas todas, elas têm muita eficácia nesse aspecto, muita efetividade nesse aspecto, que é estimular a demanda na economia. Passa uma noção de crescimento econômico, e não é exatamente, quer dizer, é um movimento muito mais cíclico, né, que a gente chama, e não algo mais estruturante. Isso, a gente precisa tomar cuidado com isso, quer dizer, faz parte da lógica do mercado financeiro, surfar, quer dizer, celebrar esses números, mas é claro que a gente tem que enxergar esses pontos que, do ponto de vista estrutural, o Brasil está muito fragilizado, e saiu mais fragilizado na crise. A gente está falando de algumas empresas que se saem muito bem,
que estão muito bem posicionadas, que ganham market share, até porque cada pequeno negócio que fecha, alguém está se beneficiando desse mercado, quer dizer, tem de fato um crescimento de grandes empresas que inovam, mas do ponto de vista estrutural como um todo, a economia ela sai mais fraca, né? A gente tem um contingente enorme de pessoas sem qualificação para entrar no mercado de trabalho, algumas profissões, algumas ocupações que exigem menos formação profissional, elas sumiram, então emprego de chão de fábrica, algumas ocupações ligadas a serviços de menor qualificação somem, né? Então você tem pessoas que vão ficar desocupadas. Isso, obviamente, tem implicações também no crescimento do país. Então, assim, o retrato ele é muito heterogêneo, depende muito do setor, depende muito do tamanho da empresa, mas, no final, o ponto é que nós temos um desafio muito grande daqui para frente. Lembrando que esses estímulos todos, esse déficit público, quer dizer, não tem milagre na economia. Parte dessa inflação que a gente está vendo é fruto de erro de política econômica. Não existe milagre. Se a gente exagerou no fiscal, a gente agora colhe uma inflação mais teimosa, que vai exigir juros mais altos, que lá na frente vai frear a própria demanda, o próprio crédito. Então, é importante ter um zelo na política econômica para que esses bons números não sejam voo de galinha.